Cristo, amém? Amém. Bom dia, os amados, bom dia, Espírito Santo, que Ele possa sentir-se à vontade no nosso meio. Amados, esse mês a proposta é desengavetando os sonhos. Os sonhos de Deus, eles jamais podem ser engavetados, e a gente tem que entender de que os planos dele é o melhor para cada um de nós. Nós vamos estar lendo aqui em Provérbios capítulo 16, os versículos de 1 a 13, a igreja pode se assentar. Olha o que Provérbios fala, os versículos de 1, capítulo 16, versículos de 1 a 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Essa questão de confiar aqui, realmente consagrar ao Senhor, é saber de que Ele realmente nos concede os sonhos e de que os sonhos serão realizados. Ou seja, esse negócio de engavetar sonhos, isso não é para nós. Nós sabemos que aquilo que nós recebemos de Deus, o que nós precisamos é estarmos posicionado, aguardando aquilo que há de chegar para cada um de nós. E o interessante é que no Salmo 37, os versículos 4 e 5, ali fala, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. Então, o que nós precisamos entender é isso, nós precisamos nos deleitar no Senhor e saber de que os nossos planos jamais serão frustrados, porque os planos que nós temos é justamente os planos que Deus tem para nossas vidas, amém? Então tome posse dessa palavra, não fique assim preocupado se o tempo está demorando, porque o que você tem que entender é que no tempo determinado por Deus, você irá tomar posse do sonho que Ele colocou para a sua vida, amém? Vamos orar mesmo assentados? Ó Deus, nós queremos, Pai, te agradecer por esta manhã, queremos lhe agradecer, Senhor, por esse bom dia ao Espírito Santo. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença, Senhor. Pai, fale, Senhor, de todas as formas, através dos louvores, através das orações. Pai, vai falando conosco, porque nós precisamos ouvir a tua palavra. Nós precisamos, Pai, estarmos atentos, Senhor, àquilo que tu queres falar a cada um de nós, Pai. E nós estamos aqui com esse propósito, para cultuarmos ao Senhor e ouvirmos o que o Senhor tem para falar a cada um de nós. Obrigado por esta igreja, obrigado por essas portas abertas, Pai, e sinta-se à vontade no nosso meio, sinta-se à vontade, porque tudo que for feito aqui, Senhor, é para a honra e para a glória do Senhor. Amém. A paz do Senhor, igreja. Vamos fazer nossa oração agora? Vamos deixar na presença do Senhor aquilo que tem incomodado, aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem buscado. E nesse momento em que nós vamos fazer a nossa oração intercessória, lembre-se daqueles que estão precisando das nossas orações, muitos que não têm nem mais forças para clamar. E nesse momento também nós vamos fazer menção pela vida do filho da nossa irmã Rose Kelly. Está passando por um momento de dificuldade, mas nós cremos, porque nós servimos a um Deus que faz milagres, amém? Nós vivemos e vemos os milagres acontecendo, assim como foi no passado, ainda acontece hoje. Nós precisamos crer e tomar posse, porque as bênçãos do Senhor já foram liberadas, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, Deus eterno, santo, poderoso. Pai querido, nós queremos te louvar, exaltar, bendizer e adorar o teu santo nome, Pai. Te agradecendo por esse dia abençoado, maravilhoso, que o Senhor nos permitiu estarmos aqui para juntos louvarmos e adorarmos ao teu santo nome. Pai, nós te agradecemos pela noite de sono, nós te agradecemos pelo novo despertar, nós te agradecemos, ó Deus, porque os teus propósitos ainda não terminaram sobre as nossas vidas, Senhor. E por isso o Senhor nos renova e nos dá mais uma chance. Pai querido, nós queremos entregar em tuas mãos cada propósito, cada pedido que tem sido colocado aqui, Senhor, no teu altar. Cada vida que entrou por essas portas, Senhor, cada oração que tem feito aqui, nós queremos entregar em tuas mãos, porque o Senhor é o Deus soberano. O Senhor é o Deus mesmo de ontem, de hoje e de
sempre. O Senhor é o Deus que faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E nós queremos entregar em tuas mãos cada causa, cada vida, cada propósito, cada nome colocado ali naquele caderno, te pedindo, Senhor, faz, Senhor, de uma forma assim sobrenatural, porque nós cremos no Deus de cura, no Deus de milagre, no Deus de restauração, de libertação. Queremos clamar, Senhor, pelas famílias, cada família, Senhor, que chegou aqui nessa manhã, cada família, Senhor, que não tem tido forças para se levantar, mas o Senhor é o Deus poderoso, e nós cremos que família é um projeto teu, e o Senhor vai restaurar aquelas, ó Deus, que estão passando por dificuldades. Pai, nós cremos que o Senhor pode restaurar tudo e fazer tudo novo. A relação, Senhor, entre pais e filhos, que o Senhor pode restaurar, e nós cremos que assim será, Senhor. Pai, nós queremos entregar em tuas mãos a vida daqueles que se encontram enfermos. Pai, quantos que nessa manhã choram porque receberam um diagnóstico e ficaram desnorteados, não sabem o que fazer, mas o Senhor é a vida, o Senhor é a cura, o Senhor faz, o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor não mudou, e nós entregamos em tuas mãos, Senhor, cada mãe que nessa manhã não sabe nem onde seus filhos estão, muitos jovens que saíram e ainda não retornaram para o seu lar, mas nós cremos num Deus que tudo vê, o Senhor sabe. Mostra, Senhor, onde que está, renova, liberta, transforma, muda, Senhor, esse quadro, muda, Senhor, liberta esses jovens que se encontram, Senhor, aprisionados nos vícios. Senhor, quebra essas correntes, ó Deus, e liberta, para que seja uma geração separada para o teu louvor. Paizinho, nós queremos te agradecer pela vida das nossas crianças e te pedir que o Senhor continue abençoando, guardando, livrando, protegendo, dando sabedoria e condições aos pais para que possam criá-los e ensiná-los no caminho em que devem andar. Pai, renova a força, Senhor, daqueles que se encontram abatidos. Muitos, Senhor, se encontram desanimados, mas o Senhor é o Deus que põe de pé. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Aviva, Senhor. Pai, nessa manhã nós queremos fazer menção do Vitor, Paizinho, filho da Rose. Pai, toma ele em tuas mãos, que verdadeiramente, Senhor, nós cremos que o Senhor já entrou com providência e o milagre já se realizou ali naquela vida, Pai. É no nome de Jesus que nós clamamos, te agradecendo. Pai, nós queremos entregar também a nossa cidade, Senhor, estas ruas de Nilópolis, que o Senhor esteja no controle, repreendendo todo o mal, todo espírito de violência, de engano. Paizinho, em nome de Jesus, e nós te pedimos uma bênção pela vida dos nossos vizinhos, da direita, da esquerda, da frente, de trás. Pai, dessa praça, os comerciantes, os mototáxis, nós entregamos em tuas mãos, Senhor, te agradecendo, Pai, porque verdadeiramente a tua igreja faz a diferença nesse lugar. Que o Senhor continue alcançando cada vida, Pai. Paizinho querido, nessa manhã nós entregamos em tuas mãos também a tua igreja, onde quer que esteja, Senhor, um membro da tua casa, um servo que nessa manhã não pôde estar aqui, mas que o Senhor esteja ali guardando, protegendo, livrando. Senhor, falando aos corações, em nome de Jesus. Toma também o corpo pastoral dessa casa, as famílias pastorais, que o Senhor continue dirigindo, conduzindo, guiando e abençoando, Senhor. Colocamos também o nosso líder nas tuas santas mãos, porque nós já cremos na vitória, nós cremos no milagre e já estamos agradecendo, Senhor, agradecendo o milagre que o Senhor realizou na tua igreja. Pai, muito obrigado por essa manhã. Nós entregamos em tuas mãos, te agradecendo por esse dia especial, Pai, que verdadeiramente esse dia seja ele contado em tua presença. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quem crê aqui que o Senhor tem um plano para a sua vida? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus?
Ele tem um plano para a sua vida. Então, olha, só aguardar. Espera só mais um pouquinho, que vai chegar. Pode ser que possa ser daqui a algumas horas, o Senhor sabe, mas você pode ter certeza de que você irá tomar posse daquilo que Ele prometeu para a sua vida. Eu quero convidar aqui a nossa irmã Inaura, intercessora, a nossa pastora Daniele. Nós iremos ouvir a palavra do Senhor agora. Coloca aí, por favor, 2 Timóteo, tá bom. O capítulo 3, versículos de 14 a 17. Segunda carta a Timóteo, seu capítulo. Amém. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados, toda a Escritura foi inspirada por Deus. O que nós entendemos com inspiração? O sopro de Deus, o falar de Deus. Aos autores que aqui escreveram a palavra do Senhor, são mais do que 40 autores. E toda palavra é a palavra de Deus, porque foi Ele que falou. Então, nunca se contente com aquele que fala assim, foi o homem que escreveu. Evidentemente foi o homem que escreveu, mas homens usados por Deus e a palavra foi inspirada por Deus. Amém? E nós iremos ouvi-la agora nessa manhã. E eu já tenho certeza de que nós iremos ouvir uma palavra que vem do coração de Deus para os nossos corações. Amém? Eu vou passar a palavra para a nossa irmã Inaura, ela vai estar orando, intercedendo pela nossa pastora Daniele. E que Deus abençoe. Amém? Senhor Deus, meu Pai, bendito seja o Teu nome, Pai. Que a amada igreja possa se levantar, estender as mãos até o nosso altar, né? E vamos interceder pela nossa pastora, amada e querida, valorosa de Deus. Pai querido, nesta manhã, Senhor, queremos ser gratos a Ti pela vida da pastora Daniele, pela sua família, Pai, pelo cargo que ela ocupa na Tua casa, meu Senhor. Ó Deus, que Tuas mãos santas, Senhor, possa ouvir ungir da Tua serva, meu Deus, e que o melhor de Ti ela possa trazer para nós, que através dos Seus lábios, através da Sua boca, meu Pai, a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades, Senhor Deus, porque a cada dia que passa precisamos mais de Ti, precisamos aprender de Ti, Pai, que possamos ser renovados, restaurados, nossas necessidades supridas, Pai, através da Sua serva, meu Deus, nesta manhã, Pai. Derrama da Tua unção, derrama do Teu Santo Espírito, Pai. Abençoa seus lábios, Pai, abençoa nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ter o melhor entendimento do que vai sair de Sua boca, Senhor, para os nossos corações, para as nossas vidas, e que possamos ser renovados, assim como ela, pelo Teu Santo Espírito, nesta manhã, em nome de Jesus, eu coloco a Tua serva nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa no corpo, na alma, no espírito, e que o melhor de Ti venha para cada um de nós, através da Tua serva, em nome de Jesus. Eu louvo e agradeço o Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. É muito bom estarmos aqui nas primeiras horas, na casa do nosso Deus. Você está feliz com o Senhor? Somos felizes com Ele, amém, irmãos? Ainda que venham circunstâncias que possam trazer para a sua mente, para o seu coração, preocupações, mas o Senhor é aquele que cuida de mim, cuida de você, cuida da sua família, da sua casa, e tem ouvido as tuas orações e as minhas, e tudo aquilo que fica de expectativa. O Senhor é aquele que há de suprir, realizar, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7,
a partir do versículo 24. O Senhor é aquele que quer edificar a minha vida e a sua. Mateus 7:24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Deus Santo, eis aí a leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua serva, Tu ungida, orou pela minha vida junto com a igreja. E eu me coloco totalmente, Senhor, submetida à Tua palavra. Aquilo, Deus, que eu já estudei, que eu já esbocei, Senhor. Mas o Senhor tens o controle da nossa vida como igreja. Então fala conosco, Senhor, aquilo que é necessário que cada um de nós possamos ouvir da Tua parte. E que Tu possas, Deus, continuar conduzindo esse culto conforme o Teu querer, Senhor, porque Tu és o nosso dono, Tu és o nosso Adonai. Nós somos, Pai, propriedade exclusiva do Senhor. Então toma nossas vidas nessa manhã. É o que te pedimos e te agradecemos em um nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podei vos assentar, irmãos. É muito bom quando nós percebemos e vemos que chegamos na casa do Senhor, ainda que nós olhamos e vejamos muitos bancos vazios, irmãos. Existem muitos irmãos que poderiam estar aqui. E existem muitos irmãos que gostariam de estar e não podem. Mas que você possa aproveitar o tempo que o Senhor tem te dado para buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Para invocá-lo enquanto há tempo, porque o Senhor quer que eu e você tenhamos êxito. E o tema dessa manhã para a minha vida e para a tua é: quer ter êxito? Deixe eu edificar. O eu sou, o Deus Todo-Poderoso, aquele que eu e você seguimos e servimos, Ele quer edificar a minha vida, a minha casa, a sua casa, a minha família, a sua família, a cada dia. Mas para isso, irmãos, o Senhor quer nos dar algumas lições nessa manhã. Lições diárias para que eu e você possamos sair daqui cheios do poder de Deus, cheios da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder na minha vida e na tua, para que você possa continuar caminhando, para que você não venha desanimar, para que as lutas que se seguem, te cercam a cada dia, não venha deixar você esmorecer. O Senhor é aquele que quer que eu e você tenhamos êxito. Mas para termos êxito, nós precisamos deixar o Senhor edificar. E a primeira lição que Ele quer me ensinar e te ensinar nessa manhã é que você precisa empregar força na direção certa. Empregue força na direção certa. Quando nós lemos esse texto, irmãos, aqui o Senhor vem falando da construção de casa. Aqui Ele fala da construção na rocha e a construção na areia. E existe aqui alguns pilares importantes que nós precisamos aprender. E mais uma vez o Senhor quer reforçar, porque muitas vezes esse texto aqui da palavra do Senhor já foi pregado. Nós já ouvimos outras pessoas falando, já ouvimos pessoas aqui nesse púlpito, pessoas pregando em outros lugares. Mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. A cada dia o Senhor tem uma porção diária para a minha vida e para a tua. E edificar não é algo fácil. Edificar requer planejamento. Edificar requer que você se estruture a sua mente, a sua vida diária. Tudo aquilo que você precisa realizar na tua vida cotidiana precisa ter planejamento.
E quando nós olhamos para a nossa vida, irmãos, às vezes fazemos planejamento para tudo, menos para as coisas que são concernentes ao céu. E a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E na maioria das vezes, nós nos acerbamos, nós a cada dia mais ficamos no ativismo da nossa vida diária, tendo que dar conta do trabalho secular, tendo que dar conta do trabalho dentro de casa, dos afazeres de cursos, de faculdades e tantas outras coisas. E empregamos força em tantas coisas. Mas o Senhor quer nos ensinar algumas coisas nessa manhã. Aqui esse texto está falando de escutar, de praticar, de edificar, de temer. Existem algumas coisas que para que eu e você possamos avançar, ter êxito, nós precisamos até deixar de lado. Porque, irmãos, quando nós decidimos seguir a Jesus, nós precisamos também priorizá-lo. E priorizar o Senhor, priorizar a palavra do Senhor, priorizar a casa de Deus, é fazer esforço para uma edificação. Quantos aqui que tem casa própria? Quantos aqui tem casa própria? Quantos aqui fizeram parte dessa obra sem precisar comprar, que fizeram obra de construção, que compraram material? Quantos aqui fizeram isso? Colocaram a mão na obra, carregaram o tijolo, pegaram o balde de cimento. Todos nós que fizemos parte, ou talvez até vimos, não fizemos, mas vimos outras pessoas construírem uma casa, nós já vimos, presenciamos na nossa vida e talvez vimos outras pessoas que tiveram alguns desgastes, tiveram que abrir mão de algumas coisas para poder comprar o material, para ter o recurso. Teve que deixar de sair para conseguir conquistar aquele bem. Nós, para conquistarmos algumas coisas e termos êxito, precisamos fazer esforço e deixar algumas coisas. Eu lembro que quando eu construí a minha casa, eu moro numa avenida, o material era todo deixado na esquina da avenida, porque tinha carroceiro que não queria subir com a carroça para botar o material lá em cima, porque às vezes tinha alguns carros no caminho, moto no caminho, e nós tínhamos que ir lá na esquina da avenida, subir tijolo, subir areia. E eu lembro que na época não se queria que eu fizesse esforço, mas eu falei, eu preciso colocar a mão, ainda que seja 2 tijolos, mas eu quero ter o gosto, o desejo de participar disso aqui que o Senhor está me dando. Quantas vezes o Senhor nos dá coisas no mundo espiritual, lança a mão e acredita na minha vida e na tua, para que você possa edificar, e você sequer coloca as suas mãos para fazer parte. Você começa a querer recuar por medo, porque muitas vezes você se intimida, você não acredita em você próprio, mas o Senhor está dizendo para você e para mim, eu acredito em você, e estou dizendo para você, você quer ter êxito? Deixa eu te ensinar algumas coisas nessa manhã. Você precisa empregar força na direção certa. Escutar, praticar, edificar e temer é algo que é da parte do Senhor nesse texto, para quem quer ter uma vida de êxito na vida financeira, na vida familiar, na vida espiritual. Eu preciso praticar a palavra do Senhor. Esse verbo escutar, quando a gente busca os originais, do hebraico vem a palavra shema, que significa ouvir com atenção, significa obedecer. Quando o Senhor está falando aqui,
Aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica é como se escutar e praticar tivessem juntos, unidos, para dizer assim: não basta você só ouvir, você precisa ouvir e obedecer. Quantos de nós viemos para a casa do Senhor, chegamos aqui, ouvimos palavras de edificação para a nossa vida e não obedecemos? Chega em casa, fazemos tudo ao contrário. O Senhor falou talvez para mim e para você: ó, agora é um tempo de calar, e você abre a tua boca o tempo todo. É necessário empregar força na direção certa, porque quando você desobedece, você se desgasta. Quando você desobedece, é força física e força espiritual que você está se desgastando, e aí você está empregando força na direção errada. Mas há poder no nome de Jesus, no sangue de Jesus, na minha vida e na tua. Esse texto também fala sobre edificar. Baná, no hebraico, está ligado à edificação de casas, de cidade, de torre, de altares. Só que tem algo que, quando a gente vai pesquisando sobre o hebraico ele traz para a gente muitas interpretações e traz para a gente também a ligação de outras partículas do próprio verbo, que vai se atrelando a outras partículas do hebraico e traz ali outros significados de palavra. E tem o biná, que significa construir com inteligência. Edificar é você construir com inteligência. É você ter a inteligência que vem da parte do Senhor. Ou seja, eu emprego força na direção certa. Escutar, praticar, edificar. Está ligado à prudência, à sabedoria, à colheita e a descanso. Por quê, pastor? Eu queria que você abrisse comigo alguns textos agora. Provérbios 14:1. Vou pedir a ajuda da mídia aí, por favor, que possa me ajudar. Para que de repente eu até acelere um pouquinho mais. Provérbios 14, verso 1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. Tem versão que fala com as suas mãos, tem versões que falam com as suas próprias mãos. Quando a gente olha aqui sobre edificação, o Mateus 7 que lemos fala que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao homem. Talvez você olhe e fale assim: mas aqui o Senhor está falando para homem. A homem aqui é independente de ser homem ou mulher. É homem no sentido do ser humano. Quando a gente olha para Provérbios, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com a sua própria mão a derruba. Ou seja, aqui esse texto está falando de você edificar com inteligência, de você ter prudência naquilo que você vai fazer perante o Senhor, perante os seus. Mas para isso, irmãos, eu preciso querer. O querer e o efetuar vem de Deus. E até isso você precisa pedir ao Senhor: Senhor, eu não quero obedecer, porque isso aqui tem me aborrecido muito. Mas, Senhor, você pode me ajudar? Está difícil obedecer. Está difícil praticar. Estão havendo muitos confrontos, mas o Senhor nessa manhã diz para mim e para você: peça, seja inteligente. Eu sou aquele que estou aqui. E quando a gente vai um pouco mais a fundo, irmãos, quando fala que o Senhor formou a mulher, da costela do homem, esse formar vem também desse biná, que vem falando de estrutura. É como se Deus dissesse para mim e para você: eu preciso te dar uma nova estrutura para que você continue sendo edificado por mim. E essa estrutura não vem de você, vem de mim, porque às vezes as suas estratégias já falharam até o dia de hoje, mas eu quero dizer para você que você precisa empregar força na direção certa, escutar a minha palavra, praticar a minha palavra, para que eu venha edificar você com inteligência e te dar sabedoria em temor, para que você possa colher no tempo certo. Porque a palavra do Senhor, irmãos, em Provérbios 31, do 30
ao 31 diz assim: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto de suas mãos, louvem-na nas portas. Quando olhamos esse texto, irmãos, olhamos o nosso Deus falando que é necessário que eu e você precisamos dar importância àquilo que de fato o Senhor quer que você escute, que é a vontade dEle, não as tuas vaidades, não aquilo que o teu olhar quer que você olhe, mas aquilo que venha frutificar diante do Senhor através das tuas mãos, daquilo que você obra para Ele, daquilo que você faz para Ele, dentro da sua casa, no seu trabalho, na igreja, na tua vida diária. Empregue força na direção certa. Ele é aquele que quer fazer o melhor por mim e por você. O verbo temer fala iarê, morar, temor, respeito ao que se é visto, temor a Deus. Ou seja, quando olhamos para a palavra de Deus, quando lemos a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus, precisamos ter temor, tremor, e precisamos olhar com respeito. Quantos de nós ouvimos a palavra do Senhor e levamos a palavra do Senhor de qualquer maneira? Mas aqui está dizendo que há uma colheita, se é dado do fruto das suas mãos. As minhas mãos e as suas mãos, um dia vai ser pedido conta, irmãos, daquilo que fizemos ou daquilo que negligenciamos e deixamos de fazer. Salmo 127, verso 1 e o verso 2 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Ou seja, o meu Deus e o teu Deus quer te dar prudência, quer te dar sabedoria, quer fazer com que você colha mediante o fruto que você vai exercer na tua vida diária. E que fruto é esse, irmãos? Porque a nossa vida diária, ela requer de nós muitas vezes o fruto do Espírito. É paciência, é no cotidiano mesmo, é quando acontece alguma coisa que tira você do teu centro e você não vai falar a palavra torpe. Você não vai xingar uma palavra grande que eles chamam de palavrão. É Deus dizendo para mim e para você, o teu fruto é visto quando você se vê no aperto. É a paciência, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a mansidão. É quando tudo está tirando você do centro e você está ali. Jesus, me ajuda. Não deixa eu perder o equilíbrio, não. Deixa eu largar tudo não, Jesus. Como eu já falei aqui algumas vezes, entrar na síndrome do Snoopy, botar um saco, a bolsa, as coisas e ir embora. Não deixa não, Jesus. Porque o Senhor não é aquele que é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é aquele que quer me dar estrutura para que eu possa suportar as situações que vêm sobre a minha vida. Mas eu preciso empregar força na direção certa. Pare de empregar força na briga dentro da tua casa, porque se não deu jeito, já está há 5 anos brigando, há 5 anos, há 10, 20, 30 anos, falando a mesma coisa. Se não mudou, é Deus falando para você nessa manhã. Para de usar os teus argumentos, usa os meus, empregue força no joelho, empregue força na leitura da palavra, empregue força naquilo que você tem ouvido da minha parte. Porque aquilo que você quer exercer com a tua força não está adiantando mais, está se desgastando, está se desanimando, está perdendo as forças, está querendo até nem mais viver. Mas o Senhor nessa manhã está dizendo, eu quero te dar sabedoria, eu quero te dar prudência, eu quero fazer com que você colha o fruto das obras das tuas mãos. Porque
Eu sou aquele que edifico a casa. Salmo 127, 1 e 2 diz isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Empregue força na direção certa. Segunda coisa, o discernimento nos direciona como agir. Se nós observarmos o texto, aqui vem falando de chuva, de rios que correram, e há algumas versões que falam que houve ali inundações, que os rios transbordaram, assopraram ventos e combateram contra aquela casa. Ou seja, aqui está falando como se fosse quais as estações que estavam acontecendo durante a edificação dessa casa. Todos nós, irmãos, passamos por estações da vida, faz parte. Na vida mesmo. Primavera, verão, outono e inverno. Mas que estações que o Senhor quer me dar de discernimento para a tua vida e para a tua vida nessa manhã. Quando o texto fala de chuva aqui, o Espírito Santo trouxe ao meu coração que o tempo chuvoso, muitas vezes é um tempo pelo qual os dias são mais curtos, as noites são mais longas. E há, irmãos, alteração de comportamento na vida animal. E esse tempo chuvoso é o tempo do inverno. Qual será a estação que você tem vivido? Esse tempo chuvoso, os dias são mais curtos, ou seja, a vida é mais acelerada. Temos que dar conta das coisas enquanto é dia, porque a noite vem e não podemos resolver durante a noite algumas coisas. O próprio Cristo falou sobre isso. E as noites são mais longas em tempo de chuva, de inverno. E a alteração de comportamento animal, ou seja, no tempo de inverno, nós somos animais racionais. E muitas vezes o nosso humor, o nosso temperamento muda. Mas o Espírito de Deus está dizendo para mim e para você, você está nesse tempo? Haja sobre a tua vida nessa manhã, discernimento, porque eu quero direcionar você como agir. Se organize. Se os dias para você têm sido, parece que curtos, coloca lá num papelzinho tudo que você tem que fazer. Mas em primeiro lugar, buscar o Senhor. Lá no teu checklist do que tu tem que fazer, se você acorda às 6, acorda um pouquinho mais cedo para você buscar o Senhor, porque as demais coisas de todo o dia, o Senhor vai te dar graça e vai acrescentar sobre você. Ele está dizendo, eu sou aquele que te esforço e te ajudo. Então você coloca diante de mim, você se prostra perante a mim e eu dou conta do resto. É Ele dizendo para mim e para você, eu tenho visto. E quando fala o texto de rios, os rios que foram ali transbordantes, é o tempo do verão. Ou seja, altas temperaturas, mudanças repentinas, probabilidade de imprevisto. Ou seja, não estou no inverno não, mas estou no momento em que a temperatura está alta, os ânimos estão quentes. Existe mudança repentina na minha vida diária, no meu cotidiano e até no meu humor. Porque aqui, probabilidade de imprevisto já surgiu. Senhor, eu não contava com isso aqui agora. Estou tendo que gastar um dinheiro grande. Senhor, eu não contava com essa pessoa saindo agora. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, o discernimento vai te dar direção como você agir. Eu sou aquele que estou dizendo para você, ainda que você venha atravessar lugares pelos quais os rios venham transbordar, você não será submergido, porque eu sou aquele que te tomo pela tua mão direita e te digo, esforça-te, tenha bom ânimo. Não desista. Eu sou contigo. Tenha discernimento. Se os ânimos estão altos, se acalme você. Se as mudanças estão repentinas, olhe e fala, Deus me dá aqui sabedoria. Como é que eu vou agir aqui?
E isso em tudo, irmãos. Eu costumo dizer que geralmente as mulheres que são divorciadas, viúvas, que ainda não casaram, que vivem as suas vidas independentes, elas são muito fortes e resilientes, porque elas precisam aprender algumas coisas que elas nunca fizeram. E aí, irmãos, probabilidade de imprevisto surge. O que você vai fazer? Deus me ajuda agora, não sei como agir. Teve um dia que eu estava lá lavando o banheiro da minha casa e, de repente, eu quebrei um cano com a vassoura. Aí tive que botar um negócio lá, tampei. Falei, Jesus, me ajuda, que está inundando meu quarto. Botei um troço lá. Falei, Jesus, segura isso aqui agora. Peguei um troço, o troço soltou, peguei outro. Peguei lá um negócio. Consegui tampar e corri para poder comprar o negócio. Levei o que tinha quebrado. Corri lá para trocar o negócio. Falei, Jesus, me ajuda, porque estava todo mundo trabalhando. Ninguém podia me ajudar naquele momento. Era o Senhor. É o Senhor dizendo assim para mim e para você: ei, no momento do desespero, eu estou contigo. Eu vou te ajudar, não tenha medo, porque as águas que saíram daquele cano não inundou a minha casa, não. O próprio Deus me ajudou. Eu fui lá, troquei o cano, dei o meu jeito. É o que Ele vai fazer comigo e com você a cada dia. E adiar de mão na mão. Ele vai me ajudar e vai te ajudar. Vai me dar força e vai te dar força naquilo que você não tem. O discernimento nos direciona como agir. E o texto também fala de fortes ventos. E aí no Brasil, irmãos, fala que o outono é uma estação onde tem muitos ventos. Mas quando a gente vai pesquisar, todas as estações passam por fortes ventos e por mudança de clima. Quando fala de fortes ventos, essa parte do outono é a parte de economizar energia. Onde as plantas perdem as folhas antes do inverno chegar. Ou seja, é uma preparação para o inverno que vai chegar. É a parte do amadurecimento. O outono no latim fala amadurecer. Ou seja, é época de colheita. Às vezes o Senhor está te dando uma fase de descanso, uma fase de bonança, e você está querendo ir para o ativismo, para a correria. Aproveita essa fase, economize energia, busque mais ao Senhor, se revigore mais na presença dEle, busque unção, busque a sua lamparina estar mais acesa, com azeite renovado, para que você tenha a tua casa edificada com discernimento, e você saiba agir, como agir na direção do Senhor no momento de cada estação diferente. E se os ventos soprarem no momento em que as estações parecerem para mim e para você que elas estão confusas, não turbe teu coração, não. Salmo 78, 35 diz assim: e lembraram-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Ele está dizendo para mim e para você, ó, lembra que eu sou a tua rocha. O texto está falando aqui que a gente vai passar logo para outra parte, que é a terceira parte, que fala que a escolha manterá a construção de pé. A escolha manterá a minha construção e a tua construção de pé. Mas é necessário, como diz Salmo 78, 35. E lembraram-se de que Deus era a sua rocha. É Deus dizendo, é necessário que você se lembre quem é a tua rocha. Não é você, não é o teu marido, não é o teu filho, teu namorado, teu noivo, teu amigo. Tem alguns aí que tem até como fala, né? Camila Barros que fala aí. Tem até rolo, mas é buscar o Senhor, para que o Senhor desenrole os rolos da tua vida, para que o Senhor faça o melhor para a minha vida e para a tua. Lembrar-se dele, porque ele é o teu Redentor. Gênesis 49, 24. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Ele é a pedra angular, irmãos. É aquele que se coloca na minha frente e na tua frente como pedra que sustenta a minha vida e a tua vida, a minha casa e a tua casa. E vou dizer uma coisa, quando a gente fala de algumas construções, eu estava vendo
algo sobre construção com essas pedras, e quando fala da construção de pedras, uma pedra angular geralmente é colocada num canto, ou dependendo da arquitetura, é colocada ou no meio. Essa pedra é a que sustenta todas as outras pedras. Todas as outras pedras são sustentadas por essa pedra chamada pedra angular. O que isso significa para mim e para você? Eu e você somos pedras vivas do Senhor. Lembra que o Senhor falou para Pedro? Pedro, tu és pedra, e sobre a tua vida edificarei a minha igreja. Você foi feito para ser edificado pelo Senhor. Não é por qualquer um. Não é qualquer um que você tem que ouvir conselho. Não é com qualquer um que você tem que andar. Não é com qualquer um que você pratica as mesmas coisas que o outro está praticando. Não é de qualquer um que você tira lições de vida. Deuteronômio 32:15 diz assim: e engordando-se Jerusalém, deu coices, engordastes, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Quando estávamos em bonança, quando estava com a vida em escassez, quando chega o tempo da bonança, esquece do Redentor, despreza. Quando estava na dificuldade, Deus, me dá um emprego, preciso de emprego. Vinha para a igreja todo dia, orava no momento do culto de oração e jejum, vinha, fazia campanha, orava em casa, jejuava, movia o céu. Mas quando engordou, quando a gordura ficou farta, deixou a Deus. Mas o Senhor quer dizer para mim e para você: tenha discernimento. Como tem andado os seus passos? Eu sou Jesus. Talvez você esteja ouvindo essa pregação e gostaria de refletir a tua própria vida. Senhor, eu preciso discernir os meus passos, porque já há muito tempo eu não sei o que é te seguir, nem o que é te servir. Eu estou sendo apenas um religioso. Mas nessa manhã o Senhor quer trazer para a minha vida e para a tua vida o amadurecimento. Ainda que venham uns fortes ventos, Ele quer que você colha no tempo certo. O outono é a estação do amadurecimento e da colheita. Aquilo que você semeia, você vai colher. Pode passar o tempo que for, irmãos. O Senhor é aquele que vai trazer para a minha vida e para a sua vida a colheita. Então, que você possa semear no reino de Deus. Paz, alegria, justiça, alegria no Espírito Santo, alegria da salvação, alegria de buscar e ter ao Senhor como Deus da tua vida. Empregue força na direção certa. O discernimento nos direciona como agir. Todas as estações passam por ventos e podem mudar o clima, o ambiente. Mas o Senhor diz para mim e para você nessa manhã: a escolha certa manterá a construção de pé. Aqui diz que é uma comparação com aquele que escolhe construir a sua casa na areia e aquele que escolhe construir a sua casa na rocha. Aquele que constrói a casa na areia, ele se é tido como um insensato, como tolo. O que seria isso? A insensatez é a falta de juízo, é a imprudência, é aquilo que você está arriscando muito para te custar caro amanhã. Quantas pessoas arriscam relacionamentos que sabe que não vai dar certo? Entra no jugo desigual e o Senhor já está alertando, já está dando
tanto sonho, já usou palavra, já falou tanta coisa e você está insistindo, quer pagar o preço. Quer viver algo que vai te custar caro lá na frente, é insensatez. Quantas pessoas dando contra a rocha, por causa daquilo que falam, fazem, para de bater na rocha como fez Moisés, porque vai haver consequência. Ele está dizendo para mim e para você, ei, avalie, não se deixe tomar pelas emoções, para você não cometer tolice, não cometer loucura. Insensatez é falta de juízo. Existem algumas coisas que o Senhor está falando nessa manhã, que a igreja precisa deixar, para que nós possamos viver uma vida melhor com o Senhor. A tolice tem alguns sinônimos. É atitude ou fala impensada. É a impulsividade. É a vaidade sem considerar consequências. E aí, quando a gente busca sinônimos mais difíceis, e as palavras um pouco mais grosseiras, diz que a tolice é asneira, é engano, é mancada, é burrice. É difícil o que está sendo dito, mas é o que se diz do tolo. Atitudes impensadas, cegueira espiritual. Tudo isso está ligado aos seus próprios interesses. Pessoas que querem manter o bom nome para manter só a aparência, mas a vida está longe de Deus. Por causa de trabalho, por causa de patrimônio, por causa de coisas, mas o Senhor valoriza pessoas. Gente, eu e você somos menina dos olhos do Senhor. Pare de dar valor e importância para coisas, porque o Senhor valoriza pessoas. Às vezes damos importância, irmãos, a tantas coisas. Está morrendo de trabalhar dentro de casa, larga essa casa, limpa um pouco ela, no outro dia você está cansado, vai descansar. Vai morrer de trabalhar e não vai curtir, não vai usufruir o que Deus te deu. Porque às vezes, irmãos, principalmente mulher, a gente tem a neura da limpeza. Limpou hoje, tem que limpar amanhã, tem que limpar depois, e tem que limpar, e tem que limpar. Serviço não vai acabar na nossa vida, não. Eu não estou dizendo que você tem que deixar a sua casa suja, não, tá? Porque a gente tem que se organizar para limpar a casa do Senhor. E também a nossa casa. Porque às vezes a casa do Senhor também está uma desorganização, porque a gente não faz a nossa parte como serva do Senhor. E aí, irmãos, não é limpeza comum, não. É limpeza aqui dentro. É dentro da gente. É olhar e falar assim, Deus, o que eu posso melhorar para ser um crente melhor dentro da tua casa e fora dela? Quando a palavra de Deus fala, edificar a sua casa na areia, sopraram os ventos, ou seja, vieram as estações. Todas elas deram contra aquela casa. Ou seja, você está sendo guiado por fazer a sua própria vontade, o seu próprio querer. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo para mim e para você, e agora você precisa olhar para a rocha. Salmo 18:31. Você pode colocar, meu irmão? Diz assim a palavra do Senhor, porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Ele é rochedo na minha vida e na tua vida, para dar estrutura para a minha vida e para a tua vida. Quando eu falei de pedra no início, algumas pedras que não prestam para uma edificação, elas são deixadas de lado.
elas são rejeitadas. Por isso que a Bíblia diz que aquela pedra que foi Jesus Cristo, que foi rejeitada, deixada de lado, é aquela que se tornou a pedra angular, a pedra de sustentação, a pedra que dá equilíbrio para uma construção eficaz e fiel de uma casa. É o Senhor dizendo para mim e para você: ei, você como uma pequena pedra, se deixar eu conduzir a tua vida, sendo o Senhor, porque quando lemos esse texto, Senhor, todas as letras dela estão em maiúscula. Isso significa que ele está dizendo: eu sou. É o eu sou quem está falando. Eu sou aquele que vai agir em cada circunstância da tua vida. 1 Samuel 2:2 diz: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Em que temos colocado a nossa esperança? Em homens, em promessas de pessoas. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: confie em mim. Eu sou aquele que é a rocha, e fora de mim não há outro. Isaías 44:8 diz: não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vô-lo fiz ouvir, e não vô-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Ele está dizendo: nós somos testemunhas, aqueles que lançam a mão no arado para fazer edificações, que Ele quer olhar e dizer: o meu filho, a minha filha está se esforçando para se manter edificada na minha casa, para se manter fortalecido na minha presença. A minha filha e o meu filho está renunciando para que eu possa dar a direção certa. A minha filha e o meu filho está entendendo que é através da prudência, da sabedoria, que ele vai colher o fruto no tempo certo, e no tempo certo eu vou dar a ele o amadurecimento e vou dar para ele o descanso e para ela aquilo que ela precisa e ele precisa. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo 144, verso 1. Bendito seja o nome do Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Ele é aquele que vai adestrar a mim e a você para cuidar da sua casa, da sua vida íntima, da sua vida pessoal. Porque às vezes você cuida de muitas pessoas e esquece de cuidar de você. Mas tenha cuidado de ti, diz o Senhor. Quando o Senhor diz para uma determinada igreja, no Apocalipse, nós precisamos ter cuidado de nós para que ninguém roube a nossa coroa. Está assim de gente numa fila, vindo aí, irmãos, querendo fazer o que eu e você fazemos, e talvez com muito mais excelência do que eu e você, mas o Senhor está dizendo: se esforça mais um pouco, porque tem gente querendo ocupar a tua cadeira, mas eu estou dizendo para você nessa manhã: se esforça mais um pouco. Você quer ter êxito? Deixa eu edificar a tua vida. Deuteronômio 32:4, Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Ele é a verdade, irmãos. Ele é aquele que edifica a minha casa e a tua casa. Eu não sei, talvez, em que você tenha empregado forças. Mas o Senhor quer dizer para mim e para você nessa manhã que você se esforce um pouco mais para ter mais intimidade com Ele. Eu vou falar algo aqui que não está na mensagem não, mas o Espírito de Deus, eu não sei se eu já falei, mas talvez Ele quer repetir para reforçar na minha vida e na sua. Quando a palavra de Deus fala sobre humilhação, humilhai-vos diante da presença do Senhor. Ele no tempo certo há de nos exaltar. A humilhação, ela fala, irmãos, de nós descermos. Quando a gente vai pesquisar um pouquinho mais, fala do condescer e de descer. O nosso Deus desceu. Ele se humilhou.
Ele deixou e desceu da sua glória para ser gerado no ventre de uma mulher. E quando nós vamos nos aprofundar um pouco mais, se ele desceu, irmãos, e se humilhou para se tornar um homem em carne dentro de um ventre de uma mulher, por que nós somos tão resistentes para descermos ao pó? Para buscarmos em humilhação. Fique de pé nessa manhã. Empregue força onde você vai ter resultado. Ore mais ao Senhor. Busque mais ao Senhor. Leia mais a palavra. Se humilhe mais. Pare de se cansar. O Senhor quer te dar descanso. Ele quer te levar a pastos verdejantes. Te dar alimento fresco, água fresca, como ovelha do seu pastoreio, porque Ele é ovelha, Ele é Deus e quer cuidar de nós que somos ovelha. Como ovelha, Ele foi ferido, Ele foi moído, Ele desceu, Ele se humilhou. Eu queria, nesse momento, você que quiser vir ao altar, eu queria deixar esse momento aberto para quem quiser vir ao altar. Talvez você está fazendo força com algumas coisas e não está dando certo. Peça a Deus força. Talvez você quer pedir a Deus que te dê discernimento para que você possa discernir as estações que você está vivendo. Ele está aqui. Ele é aquele que quer trazer para a minha vida e para a sua vida força. Se você quer pedir a Deus força nessa manhã, se você quer pedir a Deus discernimento nessa manhã, o altar está aberto. Eu queria que todos vocês fechassem os olhos. Ainda tem pessoas que precisam chegar. Tem pessoas aqui que têm querido desistir, tem pessoas que estão dizendo para Deus, Senhor, não vou conseguir, mas Ele está dizendo para mim e para você nessa manhã, você vai conseguir. Porque você foi feito para ser mais do que vencedor. Eu queria chamar a pastora Silvia aqui, que pudesse estar se achegando aqui para estar levantando um clamor. E eu vou fazer como Deus me mandou. Vou pedir os pastores, por favor, quem tiver, que fique alguns pastores, por favor, na parte de trás, aqui dos irmãos que estão aqui, por favor. Nós iremos, irmãos, e já estamos em guerra, já há muito tempo. A vida do crente é uma vida de guerra, de batalha. Mas o Senhor, nessa manhã, quer me dar vigor e quer te dar vigor. E eu vou pedir os pastores... O óleo está por aqui? Vê se está aí, pastora. Vou pedir os pastores para nos ajudar. E eu vou descer para estar orando junto. Coloque para Deus aí o que você precisa. Ainda existe mais pessoas que precisam vir para cá. Deixa Deus fazer na tua vida. Não se preocupe com o olhar das pessoas, ainda que você demore para chegar. Mas venha para cá. O Senhor quer fazer coisas grandiosas em algumas vidas na manhã de hoje. Não se deixe reter do Espírito, porque o Espírito de Deus está aqui e está falando com algumas pessoas. Para de olhar para quem está do lado, não importa. É você e Deus agora, é você e Deus. Graças te damos, Altíssimo, porque Tu és presente nesse lugar. Senhor, é uma honra estar na presença do Rei. Desfrutar da presença, Senhor de Deus, é a melhor honra que nós podemos ter nessa terra, nessa vida, Deus. Senhor, e no Teu nome, ó Pai, no nome poderoso de Jesus, nós declaramos agora, Senhor, a vitória, Senhor, de cada irmão, de cada irmã que se movimentou até esse altar, ó Deus.
Tu é aquele, Senhor, que o Salmo diz que sonda intimamente o coração do homem, a mente do homem, e conhece as suas fraquezas, conhece os seus delitos, conhece as suas dores, os seus choros e os seus lamentos. Portanto, ó Pai, no nome de Jesus, que haja uma unção do Espírito Santo sobre cada um de nós. A unção do renovo venha se instalar na tua vida, meu irmão, minha irmã. A unção, Senhor, da coragem. A unção, Senhor, que despedaça o jugo do opressor, pode te ajudar essa manhã para você romper todas as cadeias que possam estar te prendendo, ó Deus, te amarrando, te segurando, impedindo o teu fluir. Senhor, que todo ciclo, Deus, Pai amado, que não pertence, Senhor, à trajetória do vitorioso, todo ciclo que não pertence à trajetória do crente, ó Deus, do santo, possa agora ser interrompido, possa ganhar um fim. Senhor, em nome de Jesus, Tu és a nossa bandeira, Jesus. Tu és a nossa vitória, a segurança do Teu povo. Trata cada um de nós segundo a nossa necessidade. Toca no coração do aflito essa manhã, Senhor. Toca no coração do necessitado. Senhor, eu sei, eu tenho certeza, porque a Tua palavra diz que Tu ouve a oração do Teu povo. Tu ouve, Tu és sensível à nossa dor, Senhor. Portanto, opera algo sobrenatural. Levanta o caído, levanta o abatido, restaura a alegria do Teu povo, restaura a coragem. Senhor, restaura dons e talentos essa manhã. Aviva a Tua obra por meio do Teu Espírito Santo, no meio da Tua igreja. Que saiamos daqui avivados, batizados, cheios do poder do Espírito Santo. Recebe agora, meu irmão, numa atitude de fé, o renovo do céu, o renovo do Espírito Santo, por meio da vitória da cruz, por meio do sangue que nos justifica, que nos purifica de todo o pecado. Recebe agora o renovo que você veio pedindo e creia na vitória, creia pela fé que você já alcançou o que você veio pedir nesse altar. Fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja que crê, levanta a mão e dá glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? O altar é lugar de receber vitória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Estaremos nos dividindo em classe agora, em nome de Jesus. Amém, igreja? Porque até aqui, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os tesouros, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com cada um de nós, com cada família aqui representada, não somente hoje, mas para todo sempre. E a Igreja de Jesus diz: amém. Deus abençoe e boa aula.